Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Continuando aqui, nosso primeiro dia de aula de Ética Cristã 1 e 2 é o nosso segundo bloco. As aulas estão sendo gravadas. No primeiro bloco, nós falamos sobre a grade do nosso curso, lemos aqui a ementa, já entramos um pouquinho em tudo aquilo que a gente vai trabalhar, e agora a gente vai mergulhar um pouco nos slides do professor Maurício, depois do professor José Ribeiro, e nos materiais que eles nos passaram. Porque, como eu disse no primeiro bloco, eu tive a honra de ser treinado com eles e isso foi maravilhoso, muito bom. Principalmente o professor Maurício, que me deu essa grade. E acabei não lendo os textos bíblicos, como é costume, então a gente vai ler agora. Então a gente vai ler dois textos, Efésios 4, do 13 ao 16, e 1 Coríntios 6, 12. Então, pastor Johnny, por gentileza, leia para nós Efésios 4, do 13 ao 16. E, Gil, leia para nós 1 Coríntios 6, 12. E aí, logo na sequência, a gente já vai para o slide aqui. Eu vou ler hoje um texto com vocês. Texto muito bom, por sinal. Um texto que eu peguei com o professor Maurício, que traz um conteúdo bem interessante sobre essa questão da ética e da moral, tá bom? Então, pode ler para nós? Gil, por gentileza. Efésios. Desculpa, pastor. Eu começo com Efésios ou eu começo com Coríntios? Isso, pode ler, pastor Johnny, Efésios 4, do 13 ao 16. Até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e a esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Joia. Esse texto mostra que Jesus é a grande referência, ele é o varão perfeito. E nós seguimos para chegar lá, à estatura do varão perfeito. Amém? Ou seja, podem ver, como eu mencionei, o comentarista Champlin, no versículo por versículo, que o cristianismo ele é um imperativo moral, e eu poderia acrescentar, e ético. Não tem como. Se Jesus foi o que foi, nós precisamos segui-lo em tudo, na espiritualidade e na prática. Logo, a gente se tornará cada dia mais moral e mais ético. E agora o segundo texto, 1 Coríntios 6,12, lê para nós, por gentileza. Leio sim. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Licitude e conveniência. Paulo aqui dando uma diretriz maravilhosa. Podemos tudo, mas será que isso nos convém como filhos de Deus? Quando nós trabalhamos sobre a questão da ética, a gente vai aprender bastante sobre essa questão que não tem como lidar com ética e moral sem liberdade. Nós só conseguimos dialogar a respeito da ética e da moral porque temos liberdade. Mas, ao mesmo tempo, podemos fazer da nossa liberdade o que é uma libertinagem. E o que é moral, tornar imoral. Percebam como esse campo ele é um campo difícil para nós. E aqui também eu quero até cravar uma estaca bem curiosa com vocês. Eu escrevi aqui assim: as escrituras solidificam e estruturam um povo, uma nação, na ética e na moral. Mas agora eu também faço uma pergunta para vocês. Pode existir, ou se já existiu, um povo que tinha práticas e condutas éticas e morais, mas eles, esse povo, não conheciam as Escrituras e nem o Deus eterno?
O que vocês acham? Creio que sim. E aí, Gil? E aí, Júnior? Parece estranho, né? E difícil. Será que há alguém que, uma nação, um povo, que já tenha existido ou existe, mas não tenha tido um contato direto, imediato com as Escrituras, nem com Deus eterno, e mesmo assim é um povo que vislumbrou uma certa ética, uma certa moral? Acho que Eu sim. creio que sim também, né? Por conta que o Espírito do Senhor, ele e as coisas criadas proclamam que existe um Deus e de alguma forma há uma moral dentro do homem. Nós devemos lembrar que o ser humano busca o que é melhor para si. E líderes altruístas buscam o que é melhor para si e para os seus. Logo, mesmo que tateando num certo escuro, eles podem sim crescer em caminhos éticos e morais, pela experiência, pela vida, ou eles podem fazer o caminho oposto. Então, parabéns, é isso aí, eu também creio que sim. Por isso que eu falei que eu quero cravar uma estaca. Mesmo sabendo que Deus, na sua revelação, mostrará para nós, olha, esse é o caminho que eu quero que vocês trilhem. Na criação de Deus, Deus, por ter nos gerado todos os seres humanos com a sua imagem e a sua semelhança, deu condições a esse ser humano para que eles também trilhassem caminhos melhores. Podem ver, irmãos, que na história das civilizações, nem todos os povos foram como Sodoma e Gomorra. Porque uma nação que começa a se enveredar por práticas de Sodoma e Gomorra, ela se autodestrói. E não precisa ser muito inteligente, um estadista, um rei, para olhar o seu povo se autodestruindo e sabendo que esse reino, e que mesmo que fosse a cidade-estado ou essa nação, em pouco tempo vai ser escravizada por um mais forte. Por quê? Porque eles estão se autodestruindo. Nem todas as civilizações seguem o exemplo, por exemplo, dos assírios, que dominavam sobre os outros, esquartejavam cruelmente. Podem ver que muitas culturas e muitos reinos e até impérios, quando eles entram e conquistam outra nação, eles, a partir de então, eles não tratam os conquistados como lixo, porque eles sabem que o escravo também acabava sendo que praticamente uma propriedade, uma matéria-prima para aquele império ou para aquele reino. Logo, cuidar bem de um escravo era o quê? Prosperar o quê? O próprio império e criar caminhos de prosperidade para o futuro e de preservação. Hoje, nós que vivemos em metrópoles, a gente esquece que a gente é fruto de algo, é fruto de uma construção, fruto de pessoas que olharam para frente. A gente fica correndo atrás apenas das nossas coisas, sobreviver muitas vezes, mas na realidade a gente tem que lembrar que a gente está construindo um mundo para que a gente se mantenha nesse mundo, para os nossos, para a gente ter uma posteridade, mas olhando para frente, para que a gente tenha um país cada dia melhor. Essa ideia macro, ela é importante a gente associar. Então, sim, era possível que pessoas vislumbrassem uma vida de ética e de moral, mesmo sem as escrituras. Mas com as escrituras se tornou muito mais fácil, porque o próprio Deus deu diretrizes bem claras e específicas. E as escrituras, elas solidificam isso, né? E por que elas fazem questão de mostrar isso? Porque, ao solidificar, elas criam bases corretas, balistras corretas, para que o povo pudesse ali construir, né, o seu mundo, caminhar. É aí onde a gente chama dos valores bíblicos, os valores que Deus deixou para nós, né? Tá bom, meus irmãos? Olha só, então, só uma ilustração. Vocês vão lembrar, principalmente o pastor John e Jill, o Júnior ainda não teve essa aula, Júnior, mas nós nos deliciamos muito em geografia bíblica, e quando estudamos geografia bíblica, o pastor Ernesto Nini fez questão de, no seu livro, deixar claro que quando o povo de Deus foi para o Egito, os egípcios ajudaram os hebreus, porque naqueles dias o Egito era um império, e dentro da cultura egípcia, mesmo que eles tivessem uma religião errada,
algumas bases bem sólidas eles tinham. Quais eram? A educação, o respeito à família, a questão da hierarquia. Então, quando a gente olha para o povo egípcio e para o Império Egípcio, eles se tornaram o que se tornaram porque eles não negociaram alguns valores. E o povo hebreu, olha que interessante, quando vai para o Egito, a gente tem que lembrar que o pano de fundo de Jacó e dos seus filhos e descendentes era um pano de fundo tribal. Quem era crente de verdade ali? Jacó era crente de verdade e José. E os demais? Fica uma grande incógnita, né? Porque os próprios, que a gente chama de patriarcas, até o Egito, eles eram todos desviados. Podem ver que eles esconderam a morte de José durante muitos anos. E ninguém se reparou com o papai. Foram se reparar só depois que souberam que ele estava vivo. As duras penas. Ou seja, tudo desviado. O padrão família para os hebreus tinha sido desfigurado em algumas décadas. Abraão foi um exímio pai. Teve erros, mas foi um exímio pai. Isaac foi um brilhante pai. Jacó foi um atropelado. Só depois do Peniel que ele se consagra. Mas os filhos de Jacó mais puxaram para Jacó do que para o Israel. E podem ver que a história bíblica mostra que só José era crente, de verdade. Porque, irmão, se tivesse um crente de verdade ali, eles teriam pedido perdão para o pai, eles teriam se reparado. Não, eles foram se converter no Egito. E o pastor Enéas, ao nos dar ali no livro de geografia, eu estou aqui fazendo até uma lembrança, né, para a gente que estudou, vai mostrar que os egípcios naqueles dias tinham a família como algo sagrado. Olha, percebam, eles entenderam que a família era uma coisa muito séria, muito importante. Mas os hebreus não. Mas eles vão lá para o Egito. E por que José desponta no Egito? Porque os valores de Deus em José eram muito melhores do que os próprios valores dos egípcios. Então, quando ele chega no Egito, ele consegue pôr em prática tudo que ele vivia sozinho na casa dele. E ele prospera, e ele faz o que faz. Deus era com ele, é claro. E então, o que a gente aprende? Que quando eles vão para o Egito, há, claro, uma manifestação da provisão de Deus por meio de José, sim, mas há também o quê? Uma reconstrução humana naquele próprio povo que nunca deveria ter se perdido. Percebam, eles se perderam dentro de casa, em Canaã, e foram ter que aprender a viver família lá no Egito. Eles tinham o Deus correto em Canaã, mas não faziam valer. Mas lá no Egito, foi quando realmente eles se consagram ao Deus verdadeiro. Perceba, eu posso estar dentro da igreja, com os moldes do mundo no meu coração. Eu posso estar com a Bíblia Sagrada, vivendo uma vida totalmente antiética e antimoral, dentro da minha própria irmandade, como eu estou pregando sobre o livro de Gálatas. Paulo fala para eles que eles vivem se mordendo e se batendo. Que entre vocês se mordem e se agridem. Por quê? Porque os Gálatas eram uma igreja cristã, mas que praticava maus tratos, brigas, contendas, por causa da fé. Ou seja, Paulo vai e repreende aquela igreja e conserta aquela igreja, e o livro de Gálatas a carta de Gálatas é essa reconstrução. Mas perceba, a gente pode se perder dentro da igreja. Não é a história se repetindo? Então, eu estou usando aqui o pano de fundo e dando o exemplo do Egito, porque o Egito também colaborou para a alfabetização dos hebreus, para a educação dos hebreus, para o conhecimento de tecnologias na agricultura, na engenharia. Olha o exemplo de Moisés. E aí Deus levanta agora um hebreu com todo o conhecimento do Egito, para quê? Para fazer com que a glória dele fosse derramada na libertação desse povo que estava lá no Egito. Porque agora eles vão para o Egito, prosperam, se sedimentam, mas o lugar deles não é lá, é em Canaã. E aí a gente já conhece a história. Então, esses princípios de ética e de moral, tomem muito cuidado, meus irmãos. Muitas vezes a gente vai aprender com os ímpios, por quê? Porque a gente não está fazendo valer. E Deus vai dar um jeito de nos humilhar, como humilhou os filhos de Jacó, para que a gente aprenda os valores corretos. Por isso que eu acredito,
É minha opinião, irmãos, assim, é a minha maneira de enxergar. Ou antes da volta de Jesus, a igreja vai passar por uma reforma ética e moral, ou o avivamento vai fazer com que a igreja passe por essa reforma ética e moral. E agora esse texto que a gente acabou de ler, de Paulo, fala muito bem sobre isso. Sobre o quê? Sobre licitude e conveniência, como caminhar, sem ser. Nós caminhamos desse mundo, mas não somos deles. Eu me lembro de um meu professor, Luiz Henrique, dizia o seguinte, que nós, como cristãos, somos como se fôssemos um barril em que metade é composto de água e a outra metade de óleo. Então, se você pega esse barril fechado e joga morro abaixo, num primeiro momento, aquele barril se mistura água com óleo, mas no momento da quietude, a água vai para o lugar dela e o óleo volta para o lugar dele. Ou seja, pode ver que na agitação da vida, tem hora que a gente até se mistura com a vida, com as práticas, com os costumes, mas nós somos água, óleo e não somos água, né? Mostrando, a gente não é desse mundo. E na hora que a gente para e se aquieta e ouve Deus, a gente volta para o lugar certo. Por quê? Porque a gente está nesse mundo, mas a gente não pertence a esse mundo. E essas aulas vão trabalhar bastante isso. Então, eu vou ler aqui o slide e a gente já vai ler logo na sequência um artigo que é do Arival Dias Casemiro, muito bom sobre ética cristã, tá bom? Beleza? Alguma pergunta, meus irmãos? Em Gênesis 20, o senhor falava a respeito do povo do Egito. Quando Abraão passou lá em Gerar, Abimeleque, obviamente, viu a beleza de Sara e quis que ela fosse sua esposa. E aí, antes dele se deitar, o próprio Deus dá um sonho para Abimeleque, né? Falando, você vai morrer, cara. Você pegou uma mulher que é casada. E aí acho que a fala dele que é interessante, né? Mas Deus, eles que disseram. O senhor vai condenar o inocente, né? A gente, teoricamente, é justo. A gente nunca faria um negócio desse. O que demonstra temor, na verdade, no coração dele e também esse caráter alinhado, né? Aos propósitos eternos. Você vê, obrigado, pastor, pela lembrança. Por isso que eu falei que Abraão era um exímio pai, mesmo com alguns erros, pouquíssimos erros, mas você vê Abimeleque, não dá menção de que ele era servo do Deus Altíssimo, ele diz que ele teve uma visão, mas ele se reposiciona da forma correta, uma vida ética moral, né? Ilibada. Então isso é muito interessante. E tanto é que Abraão, né, se retrata, que é um deslize de Abraão, é a meia-verdade de Abraão, né? A gente aprende que... Irmãos, é claro, a gente vai... essa aula vai ser muito, muito boa para um filho de Deus piedoso. Porque, e aí, pode meia-verdade? Não pode. Até onde pode? De que forma? A gente vai trabalhar nesses dilemas. Né? Ali, Abraão não precisava de ter feito isso, mas ele errou. A gente vê que ele errou. Ele disse uma meia-verdade. Né? Mas obrigado, pastor, pela citação. Né? Você vê, uma cultura egípcia, uma cultura secular. Eles não eram que nem os sodomitas. Né? Pode ver que os sodomitas não querem nem saber. Querem deitar-se com anjos. Né? É cruel, mas no caso o Abimeleque aqui demonstra um certo valor ético e moral. Né? Tá bom? Vamos lá. Então, querem comentar mais alguma coisa, meus irmãos? O Código de Hammurabi dos Babilônios também representa também uma questão de povos que não tinha a palavra, não tinha o Senhor. Mas tinham ética e moral, né, Júnior? Exatamente. Por isso que eu fiz a pergunta para vocês, irmãos, e por isso que eu fiz questão de ser, assim, até mesmo, como eu disse, de colocar uma estaca, porque nós temos, sim, que nos alegrar muito pela revelação de Deus e por Deus. E somos um povo muito privilegiado, porque não aprendemos apenas pela experiência, aprendemos pelo cuidado de Deus. Isso é um privilégio. Mas, ao mesmo tempo, esse privilégio pode se tornar uma maldição, porque se eu não der o devido valor, eu acabo fazendo com que aquela bênção vire uma maldição. É o que tem acontecido com a igreja brasileira e, principalmente, a bênção, a igreja ocidental. Pode ver, eles têm transformado a liberdade deles em quê? Em maldição. Eles sabem do que Deus espera e, ao mesmo tempo, a gente fica convivendo com pecados em nome da liberdade. Em nome eu não vou julgar, em nome do amor. Então, percebam como a nossa liberdade pode ser perigosa também.
Como a nossa humanidade ou a nossa religiosidade, quando a gente distorce, é perigoso. E por isso que, você citando, né, Júnior, os códigos de Hammurabi, são códigos que davam caminhos de ética e moral, ou seja, as pessoas aprendem pela experiência, eles olham para a experiência. Vocês, eu menciono bastante na aula de liderança, quando eu dou aula para o curso de bacharel, eu falo muito de Sun Tzu, do livro A Arte da Guerra. E uma das estratégias que o general Sun Tzu tinha, e os imperadores chineses tinham, eram do quê? De colocar espiões no povo que eles queriam conquistar, e não só colocavam espiões, mas também financiavam as práticas imorais. Porque quanto mais imoralidade, vício e devassidão, o povo se acostumava com o erro, com o pecado, e, ao mesmo tempo, eles se enfraqueciam. E eles se enfraquecendo era uma maneira, a médio e longo prazo, dessa outra nação, desse outro império dominar eles. Então, muitas vezes, um reino, um império, quando eles queriam conquistar outro império, na antiguidade, eles enviavam espiões que iam financiando todo tipo de prática imoral e de vício. Bebida, ópio, naqueles dias ainda não tinha ópio, mas vícios, prostituição. Porque no momento que os povos, essa nação começava a se voltar para práticas imorais, fragmentava a família, dizimava os recursos, criava contenda entre o exército, fragilizava, porque, querendo ou não, os vícios fragiliza, tira a disciplina. Então, quando esse outro reino, o império, ia contra-atacar, eles já estavam totalmente fracos e vulneráveis. Percebam? Uma tática de guerra. Eu pergunto, será que as práticas do Ocidente já não são mais do que prova de que nós temos visto o Ocidente prostrado? Será que a gente precisaria somente de uma retomada religiosa? Será que as pessoas não se enxergam? Infelizmente, por causa do pecado, não. Né? Mas percebam, a igreja ocidental, enquanto ela não tiver essa voz realmente de resgatar o povo de Deus e o nosso próprio povo para as práticas de Deus, eles estarão prostrados a uma derrota. Derrota pessoal, derrota familiar e, quem sabe, derrota como nação mesmo. E agora tudo isso no Ocidente é feito em nome da liberdade, que virou libertinagem, né? Interessante, né? Então, por isso que a gente vai debater muito, viu, irmãos? Essa aula aqui vai ser muito rica nesses temas, por esses termos, tá bom? Então, alguma pergunta, alguma fala, meus irmãos? Alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos para o slide aqui do professor Maurício e vamos trabalhar um pouco sobre ele agora. Olha só. Deixa eu pegar aqui. Ética cristã, professor pastor Maurício Abreu de Carvalho. Joia. Definição de ética cristã. Leia para nós, Gil, por gentileza. Leio sim. A palavra ética vem do grego ethos e se refere aos costumes ou práticas que são aprovados por uma cultura. A ética é a ciência moral ou dos valores e tem a ver com as normas sob as quais o indivíduo e a sociedade vivem. Essas normas podem variar grandemente de uma cultura para outra e dependem da fonte de autoridade que lhes serve de fundamento. Joia. Nós estaremos vendo, irmãos, inclusive hoje eu mandei para vocês 2 vídeos só para aquecer as aulas de hoje, do Sérgio Cortella. Muitos de nós ouvimos eles nas redes sociais, ele tem frases, tem pensamentos, aulas brilhantes, e hoje, inclusive, ele explicou, naqueles vídeos que eu mandei para vocês, sobre a diferença de ética e de moral. Mas, de uma forma geral, vocês verão aqui nessa aula que tanto a moral quanto a ética, elas caminham de mão dadas, praticamente, para facilitar aqui essa explicação. Nós separamos elas por conceitos diferenciados, porque, de fato, no nosso pensamento, a gente entende que a ética tem a ver com a escolha
e a moral tem a ver com a prática. Então, a gente, ao longo desse módulo, a gente vai estar trabalhando bastante sobre tudo isso, mas, a grosso modo, saber que elas caminham de mãos dadas e que elas têm uma relação tanto pessoal, introspectiva, quanto prática, é fundamental, tá bom? Então, elas andam de mãos dadas. Uma está mais ligado para a questão da teoria, ou seja, a ética tem muito a ver com a teoria sobre a conduta, e a moral é a prática nessa conduta. O Cortella até ele dá um exemplo muito interessante no vídeo que eu mandei para vocês, enquanto ele falava ali com as repórteres, ele disse assim, ó, por exemplo, né, ao sair daqui, você deixou um livro, e eu vejo que você esqueceu o livro. Então, no momento em que eu tomo uma decisão sobre o que fazer com o livro, eu estou ali no lado da teoria, aonde eu escolho o que fazer, ou seja, eu estou analisando como agir. Isso é ética. Devolver ou não o livro, isso é moral. Então, ele dá um exemplo bem interessante, a gente vai trabalhar com bastante exemplos aqui, e uma coisa bem curiosa, que tem vários vídeos do Cortella, que ele fala que a ética, ela, por ter essa relação direta com a nossa vida, ela nos leva a fazer 3 perguntas, que é o que eu quero, o que eu posso e o que eu devo. É muito interessante. Porque, em tese, a ética é um conjunto de valores para decidirmos as nossas condutas. E a ética sempre vai fazer essa pergunta, né? Quero, posso, devo. Podem ver que todas essas perguntas estão relacionadas à individualidade, né? E a moral tem a ver com esse lado mais prático, tá bom? É claro, né? As discussões, elas são muito mais amplas, tá bom? Aqui é a nossa aula introdutória, então a gente vai caminhar bastante sobre essas questões, tá bom? Querem fazer alguma pergunta, falar sobre algo? Definição de ética cristã. Leia para nós, Júnior, por favor. A ética cristã é a ciência da conduta humana que determina pela conduta divina. Né? É uma frase de Emil Burner. Ou seja, aqui a gente já está trabalhando um pouco, podem ver. Uma coisa é a ética, como a gente viu há pouco, né? E outra coisa é a ética cristã. Então, há pouco nós falamos aqui, ó, o que é ética? A gente trabalhou sobre essa definição. Vem da palavra grega, ethos, tem a ver com moral, tem a ver com valores, né? Como a sociedade enxerga, o que é certo para uma cultura não é certo para outra. Como assim, pastor? E aqui é muito interessante, porque a gente, ao fechar um pouco mais que tipo de ética queremos trabalhar, aí a gente está, então, em cima de uma premissa. Não importa o que muitas culturas dizem a respeito da ética. O que importa para nós é a ética cristã, ou seja, como a Bíblia Sagrada e todo o ensino que está ali embutido na Bíblia Sagrada, que é o judaísmo e o cristianismo, nos definem sobre isso. Porque, relembrando aqui, né, irmãos, a Bíblia ela está fundamentada em cima de toda a revelação judaica. Logo, não tem como falar em revelação divina e Novo Testamento sem o Velho Testamento. Então, a ética cristã é a ciência da conduta humana que se determina pela conduta divina. Logo, pela Bíblia Sagrada. Tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Alguma pergunta? Tranquilo. Então, continua para nós, Júlio, os fundamentos da ética cristã, por favor. Os fundamentos da ética cristã encontram-se nas escrituras do Antigo e do Novo Testamento, entendidas como a revelação especial de Deus aos seres humanos. Maravilhoso. Joia. Olha só, meus irmãos. É um padrão, né?
Padrão é a Bíblia. E podem ver que esse Deus todo-poderoso, que é o único e soberano Deus que cria o homem, e depois se revela a esse homem, dá tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, ali haverá todo o código moral, ético, mas principalmente espiritual. Por isso que a espiritualidade deságua na ética e na moral. E eu posso até ter uma vida ética e moral que pareça, num primeiro momento, que eu estou baseado nas escrituras, mas não. Como eu mencionei há pouco do povo egípcio. E aí eu fiz o contraponto, mostrando que os hebreus, que deveriam ser exemplos para os judeus, ou melhor, para os egípcios, eles eram tribais. Eles eram mentirosos, egoístas, facciosos. Ora, mas a revelação de Deus em Abraão e em Isaac, irmão, é bem interessante que Isaac, não temos muitas coisas de Isaac, mas quando lemos nas entrelinhas e no texto sagrado, a gente vê que Isaac era realmente um filho que fez valer o patriarcado de Abraão, seguia os passos do pai. Era um homem de oração, era um homem de postura, era um homem de piedade. Teve ali a sua predileção por Esaú, em detrimento de Jacó, mas eu diria que ali até não é uma denúncia pela denúncia, o pai ele vai ter mesmo, ainda mais naqueles dias de semi-beduíno, né, seminômades, ele vai preferir o filho caçador. Enquanto um gostava de ficar com a mãe cozinhando, ele ia gostar do outro que cheirava mato, cheirava cordeiro. É claro, isso é normal, né? Faz parte. Mas você vê, Isaac, o texto sagrado não me revela muito de Isaac. O texto sagrado não dá muitas pistas de Isaac. Mas o que fala dele era que ele era exemplar. Mas os 12 filhos de Jacó, começando com o próprio Jacó, pelo amor de Deus, né? Jacó é o exemplo nosso de como Deus pega o ser humano errante e transforma em uma nova criatura. Então, olha só que interessante, irmãos. Ao refletirmos, né, sobre o que a gente está aprendendo, a gente não vai poder abrir mão aqui da liberdade, irmãos. A liberdade, ela é determinante na discussão ética e moral. E se a gente quer ter uma igreja que aprenda a refletir sobre ética e sobre moral, a gente tem que estar aberto às discussões, estar aberto ao comentário. Lembra que na minha última aula, na última aula de teologia pastoral, eu até falei sobre um Warren Bennis, que foi um grande líder americano, em que ele falava sobre a democratização do mundo. Irmãos, aprendam isso. A gente tem que ter igrejas democráticas. A gente tem que saber conversar. Só há um ambiente mais sábio nessa democracia onde a discussão, o debate, ele acontece. Os próprios sistemas governamentais autocratas, se eles não se abrirem para isso, eles vão ruir. Eles vão ruir. Hoje, com o fenômeno da tecnologia, a gente não tem mais como voltar atrás. Ou a gente aprende, ou a gente sucumbe. Agora, é claro, eu não estou falando para a gente ser frouxo com os nossos valores. A nossa igreja pode ser democrática, mas pode ser muito convincente no que se acredita. Por isso que a gente tem que firmar algumas estacas. Uma delas que eu firmo na nossa igreja é que nós cremos na palavra de Deus e não abrimos mão disso. Se a pessoa diz para mim, pastor, eu vou fazer uma releitura da Bíblia, para mim a Bíblia precisa ser reinterpretada, eu falei, então, está abençoado, o filho pode procurar outra igreja, porque não vai caminhar mais comigo. Eu vou respeitar ele. Não tem mais sentido, né, de estar conosco querendo reinterpretar a Bíblia. Não estou fazendo aqui, falando sobre fazer uma leitura, até nesse domingo, eu até não expliquei muito bem isso na nossa igreja. Não estou falando que a gente não vai fazer uma leitura. A nossa leitura bíblica, que é a nossa interpretação, crendo que a Bíblia é a grande revelação de Deus. Ponto final. A gente não faz uma releitura aplicando a Bíblia e desprezando certos ensinos. Então, lembrem disso, irmãos, ao estudar sobre ética, ao olhar no Velho Testamento e no Novo, e na história da igreja, a gente vai ter que saber
caminhar com a liberdade. E a gente vai ter que contra-argumentar de forma inteligente, porque senão a gente não vai entender direito o que é ética. A gente vai ter uma pseudo-ética tribal, uma pseudo-moral tribal. Tá bom? Então, agora, para clarear um pouco tudo E a isso, já ética, a gente volta para os slides aqui do professor Maurício. a Eu ética, vou... Pode falar. a ética é um guarda-chuva que está dentro o direito e a moral. A ética é muito mais ampla. É muito O mais amplo. direito e a moral são espécies que estão dentro da ética. Obrigado, Júnior. Você vê que a sua definição aqui foi brilhante. Ele é o guarda-chuva, né? É o guarda-chuva. Desculpa, eu não A ouvi. moral está Eu não lá ouvi. dentro. Exatamente. É mais ou menos como, fazendo uma comparação aqui, meus irmãos, é aquilo que Paulo fala de Abraão, que Abraão foi justificado pela fé. E por isso ele pratica. A moral acaba estando dentro do guarda-chuva, né? Assim como a fé é o grande arcabouço, nossa fé em Deus, e podem ver que temos fé em primeiro lugar, e aí só por causa dessa fé nós praticamos. Né? A moral seria uma comparação bem simplória aqui, só para facilitar. Mas obrigado, viu, Júnior? Uhum. Né? Vamos ler esse texto aqui. Pastor Johnny, eu vou pedir para você, como que está a sua conexão aí? Eu queria até pedir, se for possível, o irmão Júnior repetir, porque deu uma travadinha aqui, eu acabei não ouvindo. Então, por favor, Júnior. Ah, tá. A ética é ampla, né? É o guarda-chuva. Está inserido o direito e a moral. Show, obrigado. Joia. Pastor Pastor, Johnny, pode... olha, você consegue ler? Ou será que está ruim para ler? Não, acho que consigo sim. É? Eu só não, se o senhor colocou, não apareceu para mim aqui ainda. Isso, coloquei agora. Dentro de todo o material que eu estarei disponibilizando para vocês, eu tenho esse texto aqui, que é um texto curto, eu gostaria de ler agora com os irmãos, porque ele é bem esclarecedor aqui. Eu sei que a gente vai estar vendo tudo isso nos nossos slides e outros materiais, e até no livro-texto, mas esse texto de ética cristã do Arival Dias Casimiro, ele foi muito rico e muito feliz com essas palavras, e eu gostaria de ler com vocês, tá bom? Então, pastor Perfeito. Johnny, faça as honras para nós, por favor. Pois não. Ética cristã, Arival Dias Casimiro. A palavra ética vem do grego ethos, que significa práticas ou costumes que são aprovados por uma cultura. A ética é a ciência que trata da moral e dos costumes humanos. Aurélio define ética como o estudo dos juízos de apreciação que se referem à conduta humana suscetível de qualificação do ponto de vista do bem ou do mal, seja relativamente a determinada sociedade, seja de modo absoluto. Quando o assunto é conduta ou comportamento humano, precisamos de normas ou princípios que orientem o nosso comportamento. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Juízes 21, 25. Esta era a triste situação de Israel na época dos juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel. Por não haver rei em Israel, não existia autoridade e leis que orientassem a conduta do povo. A consequência disso foi a anarquia. Cada um fazia o que achava mais certo. Pode continuar, por favor. Pois não. Esse versículo nos oferece duas verdades importantes. Primeira, todos nós precisamos tomar decisões. E segunda, todas as nossas decisões são orientadas pela nossa noção daquilo que é certo ou errado. Certo ou errado? O nosso referencial ético é a Bíblia. Ela é o nosso manual de fé e de comportamento. Toda pessoa toma suas decisões a partir daquilo que ele pensa sobre o que é certo ou errado. A ética cristã trata dos princípios que regulam o comportamento do cristão. A ética cristã é o conjunto de princípios espirituais extraídos exclusivamente da Bíblia para nortear a conduta do cristão nos seus relacionamentos com Deus e com as pessoas. E. Brunner diz, abre aspas, ética cristã é o comportamento humano determinado pelo comportamento divino, fecha aspas. A ética cristã é o conjunto de valores moral, total e unicamente baseado nas escrituras. A ética cristã baseia-se em alguns pressupostos teológicos. A existência de Deus,
A existência de Deus é a base da fé e da conduta cristã. Dostoiévski, poeta russo, afirmou que se Deus não existe, tudo é permitido. Deus, porém, existe, logo nem tudo é permitido. A vida possui um sentido ético e moral. Tudo o que o homem semear, ele também colherá. Os atos humanos são e serão julgados por Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Romanos 14:12. Cuidado com o que você anda dizendo e fazendo. Deus não é de confusão, e sim de paz. Ele exige que tudo seja feito com decência e ordem. 1 Coríntios 14:33 e o verso 40. Ele estabelece limites. A depravação do homem. A depravação humana requer a existência de normas de conduta. O homem é inclinado a praticar o mal. Jesus Cristo nos ensina, em Marcos 7, sobre a origem da maldade humana. Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia, o que sai do homem, isto é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Verso 18 ao 23. Primeiro, a corrupção humana é universal. No texto, Jesus não descreve um determinado grupo social, mas ele fala do homem como uma espécie universal. A corrupção está presente onde houver um ser humano, Romanos 5:12. Segundo, a corrupção tem a sua origem no coração humano. Jesus é categórico, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Não é o poder, nem é uma educação falha ou um ambiente ruim que perverte o homem, mas o seu coração corrompido. O meio pode influenciar, mas não é a causa determinante. Jeremias 17:9. O comportamento humano só pode ser mudado a partir de uma mudança interior. A conversão é o primeiro passo para a genuína mudança de comportamento. Ninguém muda de fora para dentro. Chamo a sua atenção para a oração de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51:10. Um coração puro é a maior necessidade do ser humano. Somente através de um transplante espiritual poderemos vencer a corrupção. E somente Deus pode realizar esta operação. Ele promete: então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei o coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36, do verso 25 ao 26. A Bíblia Sagrada é o manual de orientação do cristão. O cristianismo parte do princípio... Perdão, me perdi aqui. Achei. Imagina. O cristianismo parte do princípio de que existe uma fonte de verdade fora de nós. A Bíblia é especificamente essa verdade. Declarou Jesus: a tua palavra é a verdade. João 17:17. A palavra de Deus é a verdade objetiva, eterna, absoluta e universal. Ela é a autoridade suprema em matéria de fé e de comportamento. Encontramos na Bíblia toda a orientação que precisamos para todos os assuntos importantes da nossa vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. É na Bíblia que encontramos o padrão moral revelado por Deus. Augustus Nicodemos faz um alerta. Entretanto, mais do que simplesmente um livro de regras morais, as Escrituras são para os cristãos a revelação de que Deus fez para o homem, do que Deus fez para o homem, pudesse vir a conhecê-lo, amá-lo e alegremente obedecê-lo. A mensagem das Escrituras é fundamentalmente de reconciliação com Deus mediante Jesus Cristo. A ética cristã fundamenta-se na obra realizada de Cristo e é uma expressão de gratidão, muito mais do que um esforço para merecer as benesses divinas. Concluindo, chamo a sua atenção para uma verdade que anda esquecida. Os valores do reino de Deus são
opostos aos valores do mundo sem Deus. Existe e sempre existirá uma incompatibilidade irreconciliável entre a igreja e o mundo. O cristão é diferente e o seu poder de influência reside neste fato. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Mateus 5,13. Seja diferente e faça a diferença. Que texto é esse, meus irmãos? O que vocês acharam desse texto? Texto brilhante, né? Eu gostei. Brilhante, brilhante. Eu só tenho que agradecer ao nosso irmão Arival Dias Casimiro por duas páginas tão preciosas, fundamentadas, tão claras, lúcidas, que explicam muito bem o que é ética cristã, à luz do que acreditamos e os confrontos que teremos, né? Então, alguma pergunta, meus irmãos? Algum acréscimo? Eu sei que você talvez está degustando ainda, né, as palavras do Casimiro, e fica aqui, releia esse texto, porque são textos assim que nos fazem pensar, refletir, né? E a gente vai estar caminhando aqui em cima dessas premissas, né? E eu vou voltar agora para o slide, mas como já deu o horário, só queria fechar esse bloco perguntando se vocês têm alguma pergunta. Ou querem fazer algum comentário a partir do texto? Achei interessante. Pode falar, Júlia. A questão que fala lá que Israel estava sem rei, né? Todo mundo fazia o que queria. A ideia aí da questão do caos, né? O Estado sempre, por exemplo... Sem lei, né? O Estado, na verdade, por exemplo, ali mesmo fala sobre a questão de você não ter um Estado, né? E as pessoas fazem por sua própria vontade. Sim, sim. Não, e assim, ali é um bom exemplo, né, Júnior? E quando a gente conhece, como nós já estudamos introdução no Antigo Testamento, e ao conhecer a revelação bíblica e ao conhecer os detalhes que estão ali em Juízes, nós sabemos que é no mínimo de 300 anos de história aquele livro. Ele retrata, possivelmente Samuel escreveu, cremos que sim, e quando ele está registrando esses últimos 300 anos, ele mostra os altos e baixos e as tragédias, porque cada um fazia aquilo que estava no seu coração. Logo, é muito relativo. Era o povo de Deus? Era o povo de Deus. Era o povo que tinha conquistado a terra? Era o povo que conquistou a terra. Mas no momento em que a gente faz apenas o que pensa estar certo, e não temos uma clareza maior e um caminho para nos nortear, o que é certo para mim não é certo para você. Era o próprio povo de Deus se tornando escravo dos inimigos. Então, bem citado e bem lembrado, né? E ali é um retrato típico do que é um povo que não tem lei, ou um povo que aparentemente tem lei, mas não valoriza de fato a lei, né? A ideia que eu pude perceber aí, que eu acabei não lembrando, eu lembrei agora. A ideia que eu quis lembrar dessa passagem aí é a questão da anarquia. O que é anarquia? Anarquia é um sistema de um povo que não tem Estado e não tem governo. Ou seja... Ou mesmo quando tenha, não valoriza, né, Júnior? Exato, porque a premissa é o seguinte: Deus tem ética, que está dentro de nós, que é a consciência do certo e errado, e a questão também que a questão metafísica, porque é espiritual. Deus ele trata o homem por dentro, ele salva e ele faz nascer de novo na conversão por dentro, para viver as verdades que a Bíblia mostra, né? Sim, sim. A conduta. Isso aí. Né? Maravilha. Não, mas é isso aí, Júnior. A anarquia, você vê que interessante. Você pode não ter a lei, mas quando você tem a lei e não exerce a lei, ou não valoriza a lei, e onde há um sistema de governo que não aplica ou faz vista grossa,
É um sistema de anarquia. Daqui não tem governo, não tem Estado. É, isso aí. E agora, pastor Johnny, você tinha dito alguma coisa também? Não, só pedir licença para orar depois desse texto. Sim, sim. Vamos orar e pedir socorro do alto, né? Amém. Amém. Então, podemos fechar esse bloco para a gente voltar para o nosso slide? Beleza. Podemos. Fechado. Então, Ok. vou paralisar, parar aqui, paralisar não, parar a gravação. Paralisar não. Né? Senão a gente não vai ter o terceiro bloco. Vou parar a gravação e já voltamos.